Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje, nosso segundo dia do aniversário da PIB em Jardim Bom Pastor. 53 anos que essa igreja está plantada aqui em Jardim Bom Pastor. E eu tenho a felicidade de fazer parte dessa história nos 6 últimos anos desta igreja. Ontem nós tivemos o primeiro dia, foi um dia maravilhoso. Deus falou aos nossos corações. Todas as participações de ontem, ou melhor, grande parte, né? Já está no... Muito obrigado, minha irmã. É um copo bonito desse aí. Grande parte das participações de ontem já estão em nosso canal do YouTube. Se você não conhece o canal, é muito simples. É só você digitar na barra de pesquisa PIB em Jardim Bom Pastor. Lá você vai encontrar todas as mensagens e participações, não só de ontem, mas ao longo de todo ano nós temos colocado lá em nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade com o segundo dia do aniversário e também vamos dar continuidade no tema que o pastor Cláudio Augusto iniciou no dia de ontem. Vamos falar também de gratidão, porque 53 anos de uma igreja aqui em nosso bairro é muito motivo para a nossa gratidão. Quantas pessoas eu já conheci aqui nesse bairro que tem alguma ligação com a PIB em Jardim Bom Pastor? Quantas pessoas que já me procuraram? Para quem não sabe, eu trabalho no colégio ali, Colégio Bom Pastor, e as pessoas, quando descobrem que eu sou aqui da PIB, falam: olha, a minha avó foi de lá, a minha mãe foi de lá, eu já fui de lá, eu tenho parentes na PIB em Jardim Bom Pastor. Você conhece fulano de tal? É meu parente, está lá na PIB até hoje. Então é muita alegria no nosso coração ter essa igreja, que é uma referência para o nosso bairro. Muitas pessoas têm aqui a PIB como uma referência. Falava aquela igreja que fica ali, logo no início, em frente ao valão, eles falavam antigamente, né? Agora é aquela igreja laranja, em frente à pracinha do Jardim Bom Pastor. Então é muita alegria estar fazendo parte dessa igreja. Então no nosso coração só tem gratidão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa gratidão tem que ser a gratidão a Deus. Deus criou o mundo, nos deu vida e nos salvou do pecado e da morte. Deus tem todo o poder e toda a autoridade, mas também é cheio de amor e misericórdia. Por isso, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Precisamos agradecer a Deus por tudo. Então precisamos dar graças ao nosso Deus em todas as circunstâncias, a todo momento. No momento da dificuldade, no momento da alegria, no momento da dor, no momento da tristeza. Precisamos agradecer a esse Deus, porque foi o nosso Deus que nos deu a vida. Então, se nós acordamos hoje, se nós abrimos os nossos olhos, se nós nos levantamos e estamos aqui neste momento, não podemos nos esquecer de que tudo isso foi nos concedido pelo nosso Deus. Esse Deus que é um Deus Pai.
Então peço aos irmãos que me acompanhem aqui na leitura do Salmo 70, versículo 4, que diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Vamos reler para fixar melhor? Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Vamos repetir? Como Deus é grande. Mais uma vez. Como Deus é grande. Sabe, irmãos, às vezes nós nos esquecemos do quão grande é o nosso Deus. Por quê? Nós pensamos nos atributos de Deus. Nós pensamos no poder desse Deus maravilhoso. E quando nós paramos para pensar que esse Deus criou o universo, criou as estrelas, criou esse planeta maravilhoso no qual nós estamos vivendo, nós às vezes esquecemos de que Ele é Deus Pai. Eu gosto sempre de lembrar disso. O nosso Deus é um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos. Então, quando nós lembramos que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que realiza tantos milagres, é um Deus Pai, nós também percebemos o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele tem cuidado da nossa família, o quanto Ele tem cuidado da nossa casa, o quanto Ele tem cuidado da sua obra. 53 anos de PIB em Jardim Bom Pastor, debaixo da mão de Deus. Deus tem sustentado essa igreja a cada dia. E a cada dia nós temos visto que a igreja aqui na terra, ela tem aumentado. Aí você pensa, pastor, mas eu conheço muito mais gente não crente do que gente crente. E é aí que nós entramos. É aí que a igreja de Cristo na terra entra. É o nosso papel levar a palavra de Deus. Mais um versículo para nossa reflexão. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você pensa, pastor, mas aí falar que tem que dar graça, tem que ser grato no momento da luta, no momento em que eu estou doente, no momento em que eu estou desempregado, no momento em que meu casamento não está bem, no momento em que meu filho não está bem, no momento em que nós ligamos a televisão, só vimos desgraça, como tem dito aí nos últimos dias, né? Cuidado, se prepare, a terceira guerra mundial está chegando. Como é que eu vou dar graças a Deus com tudo isso acontecendo? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe, então, quando nós cremos nesta palavra, que o nosso Deus é conosco, nós agradecemos a Ele por cada dia que Ele nos concede. É todo dia quando você abrir os seus olhos, agradeça a esse Deus, porque você está vivendo mais um dia nesta terra.
Ah, pastor, mas não era melhor eu já estar indo lá para o céu, ficar com Deus? Agradeça porque você está aqui e você está tendo a oportunidade de pregar o evangelho para a sua família. Sabe, irmãos, são muitas as famílias, são muitas, e são poucos os cristãos. Minha família sempre foi assim. Eu lembro da minha infância. Tinha 2 cristãos na minha família, uma família enorme. Uma família enorme. Quando se reunia para fazer churrasco, não cabia no local. Mas tinha 2 cristãos. E esses 2 cristãos, eles davam um bom testemunho, pregavam a palavra de Deus, amavam os outros, e é esse exemplo que nós temos que seguir. É por isso que você abriu seus olhos hoje, é por isso que você está aqui hoje, é por isso que você trouxe o seu convidado, é por isso que você trouxe o seu familiar, para que ele possa ouvir a palavra de Deus e ter mais uma oportunidade nesse dia. E isso é motivo de muita gratidão. Ter a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Cristo. Sabe, irmãos, é muito importante o tempo que você dedica para o seu familiar. Às vezes parece que não está te ouvindo, mas é o Espírito Santo que está trabalhando nos corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, toda oportunidade que você tiver, pregue a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. Motivos para agradecer a Deus. Quem é grato é mais feliz. Quando estamos tristes, é bom lembrar de todas as coisas boas que Deus fez por nós. Pensar nas bênçãos de Deus é animador. Mesmo que você esteja passando por um tempo muito difícil, você pode agradecer a Deus por estas bênçãos. Então precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Estamos num momento difícil, então pensa lá no momento da sua conversão. Pensa no momento em que a sua vida mudou. Pensa em tudo que Deus já fez na sua vida até o dia de hoje. Lembra como a sua vida era e como a sua vida é agora. Ah, pastor, mas eu estou num momento muito difícil da minha vida. Eu estou passando uma dificuldade muito grande. Mas lembra como era lá atrás. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu tinha um conhecido que ele falava, me chamava de Robinho. Robinho, a minha vida lá atrás era tão ruim, mas tão ruim, e Deus transformou até o dia de hoje, que se Ele não fizesse mais nada por mim, o que Ele já fez, já era maravilhoso. Eu não sei como era a sua vida, mas eu sei como era a minha vida, e eu sei o que Deus fez na minha vida, e eu agradeço a esse Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então traga à sua memória tudo que Deus fez por você, todas as alegrias, todas as curas, todas as bênçãos, as transformações, as mudanças na sua vida. Deus, Ele transforma a nossa personalidade, o nosso caráter. Ele transforma alguém que não conseguia falar em público, assim como eu,
em alguém que prega a palavra de Deus. Então dê graças todos os dias ao nosso Deus. Pense e agradeça por essas bênçãos. Primeiro, vamos lá. Primeiro motivo para agradecer a Deus: agradeça pela vida. Eu até antecipei esse ponto aqui. Deus lhe deu a vida. Ele criou você como uma pessoa única e especial, cheia de potencial. A vida é um milagre, um presente. Agradeça a Deus por ela. Eu já até antecipei esse tópico. Deus te fez uma pessoa única e especial. Olha para o seu lado aí. Olha quanta gente. Olha para o seu lado. Olha. Cada pessoa desta é uma pessoa única e especial. Pastor, mas eu sou tão pequenininho, pastor. Eu não sei falar em público. Eu não sei louvar. Eu mal sei orar. Eu oro em voz baixa para ninguém ouvir a minha oração, porque eu não sei colocar uma palavra depois da outra. Então eu não gosto nem que alguém ouça quando eu estou orando. Você é uma pessoa única e especial, e Deus tem um propósito na sua vida. Também já contei várias vezes. Primeira vez que me deram um microfone na mão, era aniversário de um pastor. Eu ia fazer uma apresentação, um agradecimento, ia parabenizar. Na hora que me deram o microfone, cadê a voz? Nada de voz. Não saiu voz, fiquei mudo. E Deus, ao longo do tempo, foi trabalhando. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você não consiga falar agora, você não consiga louvar agora, você não consiga pregar agora, você não consiga fazer algo agora, nem orar em voz alta, mas continue falando com Deus e agradeça a Ele, porque Ele tem cuidado de você, e Ele tem um propósito na sua vida. Ele sabe qual é esse propósito e vai te usar exatamente para isso, meu irmão. Talvez não seja dentro da sua casa, mas pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vizinhança. Onde você colocar a planta do vosso pé, Deus tem te dado. Então agradeça a esse Deus maravilhoso. Talvez as pessoas lá no seu trabalho olham para você e falam: tem cara de crente, hein? Você nunca falou lá que era cristão. A pessoa olha para você: tu tem cara de crente, hein? Igual já ouviu falando: tu é crente incubado, rapaz. A pessoa nem sabe de nada, mas olha para você e fala: você tem cara de crente. É porque você já está refletindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no meio das pessoas. Então agradeça a esse Deus maravilhoso por essa vida que Ele te deu. A vida é um milagre, um presente. Agradeça a Deus por ela. Salmo 139, versículo 14, que diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Repita isso, meus irmãos. Eu te louvo. Vamos lá, todo mundo. Eu te louvo. Simples assim. Simples assim. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Segundo lugar, agradeça a Deus pela salvação. Deus te ama tanto que deu o que tinha de mais precioso, Jesus, para te salvar. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador,
seus pecados foram perdoados e você tem a promessa de vida eterna junto a Deus. Então, agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus todos os dias. Não é só na Sexta-feira Santa. Tem gente que só lembra do sacrifício de Jesus na Sexta-feira Santa. Nós precisamos lembrar desse sacrifício todos os dias. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele, não são alguns, é todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Então, se você crê no sacrifício de Jesus, se você crê na sua salvação, se você crê que Jesus te tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, agradeça a Ele todos os dias. Mais uma vez, olhe a sua vida lá atrás e olha para a sua vida hoje. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Nós temos que agradecer a Ele por esse sacrifício imerecido. A graça de Deus é um sacrifício, é um favor imerecido. E não é que antigamente nós não merecíamos, não. Hoje em dia nós não merecemos a graça de Deus. Hoje em dia nós não merecemos o sacrifício de Jesus, mas mesmo assim Ele nos dá de graça, mediante a nossa fé. 1 de João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que coisa maravilhosa. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Viver por meio de Cristo. E é por isso que quando nós vivemos por meio de Cristo, as pessoas enxergam Jesus na nossa vida. Porque Deus enviou o seu Filho maravilhoso para que nós tivéssemos vida, mas não somente vida, vida em abundância. Terceiro motivo: agradeça pelo zelo de Deus. Deus está cuidando de você. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida. Mesmo quando você não vê, Deus nunca vai te abandonar. Deus está cuidando de você. Ele ouve as suas orações e está trabalhando em sua vida. Mesmo quando você não vê, Deus nunca vai te abandonar. Quem lembra aí como é que era o nosso bairro há 3 anos atrás? Todo mundo, né? Todo mundo lembra como era o nosso bairro. Aí eu pergunto para os irmãos aí: quantas vezes a gente estava vindo para a igreja na quarta, no domingo, e começava o tiroteio? Quantas vezes isso acontecia? Tenho certeza que não foram poucas. Tenho certeza que não foram poucas. Mas Deus sempre nos guardou. Às vezes a gente acabava de chegar na igreja, começava o tiroteio.
Ou então a gente saía da igreja, chegava em casa, o tiroteio começava. Ou então a gente ainda estava no caminho, mas conseguia um local seguro para se esconder. Deus está cuidando de nós a cada dia. Sabe, eu conheço pessoas que não são do Rio de Janeiro. Eles têm pavor de falar que viriam para o Rio. Porque a imagem do Rio de Janeiro, aí fora nos outros estados, é de Velho Oeste. Essa é a imagem que eles têm em outros estados. E nós estamos aqui. Porque Deus está cuidando de nós. Mesmo quando nós não estamos vendo. Sem falar daquelas situações que nós ficamos sabendo. Perdemos o ônibus. Depois ficamos sabendo que aconteceu alguma coisa com aquele ônibus. Uma vez eu estava prontinho para sair de casa, o pneu do carro furou. Estava furado, eu fui pegar na garagem, estava furado. Estou lá eu trocando o pneu do carro, daqui a pouco começa o tiroteio. 6 e pouca da manhã, eu pegava 7 horas no trabalho. Livramento de Deus, meus irmãos. Então agradeça ao nosso Deus pelo zelo que Ele tem por você, que o nosso Deus tem pela sua família, que o nosso Deus tem pela sua casa. Deus tem cuidado de nós. Passamos pela pandemia. Se estamos todos aqui, é porque Deus cuidou de cada um de nós. Deus cuida, Deus zela, Deus guarda a cada dia. Salmo 66, 20 diz assim: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem se afastou de mim, nem afastou de mim o seu amor. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. É assim, meus irmãos. Deus não rejeita a nossa oração, a oração do cristão. Quando o meu povo colocar seu joelho no chão, orar, clamar, buscar, eu ouvirei dos céus. Deus está ouvindo. E não precisa ser aquela oração religiosa. Não precisa ser aquela oração, não, eu tenho que ficar de joelho, fechar os meus olhos para poder falar com Deus em total silêncio. Não, meus irmãos. Quando você está indo para o seu trabalho, você vai orando, vai falando com Deus, Ele está ouvindo. Quando você está lá na sua casa, ouvindo um louvor, arrumando a casa, está falando com Ele, Ele está te ouvindo. Quando você está se preparando para fazer uma prova, Ele está te ouvindo. Tem uma coisa que eu falo sempre: quando você está lá com aquela dor de barriga lá no troninho, e você pede a Deus para a dor de barriga passar, Ele está te ouvindo. Em todos os momentos Deus está te ouvindo. Não precisa da religiosidade, né? Tem muita gente que pensa que não, eu tenho que estar de joelho, eu tenho que estar de olho fechado para poder Deus ouvir a minha oração. Não. Deus vai te ouvir em qualquer situação. Não importa se você está em pé, não importa se você está deitado, não importa onde você esteja, é o seu coração que está ligado a Deus. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não se afasta de nós. Vamos lá. 3 formas de demonstrar gratidão a Deus, rapidamente. Temos mais razões para sermos gratos a Deus. Ele nos dá salvação do pecado, seu amor,
a garantia de sua presença em nossas vidas e a promessa da vida eterna. Deus é maravilhoso, mas como podemos demonstrar nossa gratidão a Ele? Letra A: louvando e glorificando a Deus. Uma maneira muito simples de demonstrar gratidão a Deus é agradecendo. O louvor é uma forma de lembrar tudo o que Deus fez por você e agradecer. Quando você louva, você também conta para as outras pessoas como Deus é bom. Sabe, você está lá na sua casa, ouvindo louvor, glorificando a Deus, louvando a Ele, e o teu vizinho está ouvindo. O teu vizinho está ouvindo você louvar a Deus, a você glorificar a Deus. Também já contei aqui uma vez, fui vizinho da mãe da Brenda, ouvi muito louvor da casa da mãe da Brenda, e na época eu era o roqueiro doido que nem ouvia nada, mas parecia que eu não estava ouvindo, parecia. Só que muitos anos depois, na minha conversão, quando tocava o louvor na igreja, ele estava guardado aqui, ó. Eu ficava me perguntando: ué, como é que eu sei cantar? Como é que eu sei a letra? Eu nunca ouvi louvor, nunca botou louvor lá na minha casa. Como é que eu sei? Nesse tipo de louvor que a minha mãe ouve. Minha mãe era cristã, mas ouvia outra linha. Por quê? O louvor que a serva de Deus estava ouvindo entrou no meu coração. E é assim que funciona, meus irmãos. Quando nós louvamos, nós agradecemos a Deus, nós glorificamos a Deus, o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso parente, o nosso colega de trabalho, parece que não está ouvindo, parece, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração. Salmo 79, 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Meus irmãos, a nossa descendência está ouvindo quando nós estamos louvando e engrandecendo a Deus. Parece também que o seu filho não está ouvindo, parece que ele está lá no celular, no notebook, na internet, mas ele está ouvindo o seu louvor a Deus. E é assim que o nosso louvor vai, de geração em geração. Então louve ao nosso Deus. Letra B. Como é que nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus? É demonstrando reverência. Deus merece respeito por tudo o que Ele tem feito. Quem é grato, demonstra respeito, procurando agradar a Deus. Uma atitude respeitosa é uma boa forma de agradecer. Aí eu te pergunto, como é que é o seu comportamento em casa, em relação a Deus, em relação à igreja? O que seus filhos têm ouvido sair da sua boca? Em relação à igreja, em relação a Deus, em relação à palavra? Nós precisamos ter uma posição respeitosa ao nosso Deus, uma posição respeitosa à palavra de Deus.
É claro que a gente liga aí na internet, liga a televisão, a gente vê um monte de lobo em pele de cordeiro, mas esses são a exceção. A igreja de Cristo aqui na terra, ela é a obra de Deus, é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo merece respeito. Sabe, meus irmãos, como é que os nossos filhos vão querer frequentar a igreja primeiramente e depois se entregar nas mãos de Cristo, se nós falamos mal do pastor, falamos mal da liderança, falamos mal daquele que está sentado ao nosso lado no banco, falamos mal do crente da outra igreja? Como é que os nossos filhos vão querer estar dentro de um ambiente assim? Então, quando nós mostramos o nosso respeito ao nosso Deus, automaticamente nós estamos mostrando aquilo que está no nosso coração. Quando nós louvamos a esse Deus, falamos das suas maravilhas, das transformações, da mudança de vida, isso demonstra a nossa gratidão a Ele, e essa gratidão vai se converter em nossos filhos, familiares e amigos, se entregando nas mãos de Cristo. Deus merece respeito por tudo que Ele tem feito. Quem é grato demonstra respeito, procurando agradar a Deus. Uma atitude respeitosa é uma boa forma de agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Tem uma atitude respeitosa, mais uma vez, não é uma atitude religiosa. Deus não quer uma atitude religiosa. Para eu agradecer a Deus, eu vou ter que, subir o monte. Para agradecer a Deus, eu tenho que fazer uma campanha de 7, 8, 9, 10 dias. Não. Deus simplesmente quer o seu coração grato. É como nós sempre falamos aqui no momento dos dízimos e das ofertas. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua fidelidade e a gratidão. Lembra lá da viúva pobre? Botou uma moedinha lá. Fidelidade e gratidão. Não adianta você levar um balde de dinheiro, colocar lá na frente, vou ter que botar lá, né? Senão vou ser excluído do hall, sei lá, vou deixar liderando, vou poder fazer parte da liderança. Um balde de dinheiro aí. Deus não quer isso. Deus, Ele quer fidelidade e gratidão. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Agradeça a Deus com alegria, que recebemos dele um reino inabalável. Então somos agradecidos. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veio para a igreja com alegria? Veio para a igreja contente? Glória a Deus. Veio querendo entregar o seu melhor? Glória a Deus. Veio querendo ler a Bíblia? Glória a Deus. Você está entregando o seu melhor para Deus e mostrando que você é grato a Ele.
terceiro, como é que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus? Obedecendo a Ele. Obedecer a Deus é a melhor forma de demonstrar sua gratidão. Uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo revela o quanto você aprecia o que Deus tem feito por você. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Pastor Cláudio Santana sempre fala aqui: qual é o alfabeto do crente? Obedecer. Esse é o alfabeto do crente. Nós precisamos obedecer a Deus, primeiramente. Porque quando nós obedecemos a Deus, e foi Deus que nos criou, então Ele conhece cada um de nós profundamente. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e às vezes não são muitos assim, mas Ele conhece cada um de nós. Lembra lá no início que a gente falou que Deus te fez único e especial? Então esse Deus que te fez único e especial, Ele tem um propósito para a sua vida. Então você precisa obedecer a esse propósito. Uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo revela o quanto você aprecia o que Deus tem feito. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Ele. Quando você está obedecendo a Ele, você está entregando gratidão. E quando você entrega gratidão a Ele, Ele vê o seu coração grato. E Ele é um pai amoroso que cuida de nós. E todo pai que vê que o seu filho é obediente, o que acontece? O pai se alegra dele. O nosso Deus se alegra de nós quando nós obedecemos. Mas como é que nós vamos saber a vontade dele? Lendo a palavra de Deus. Eu sei que hoje em dia, no meio cristão, no meio evangélico, ler a Bíblia, principalmente em cultos, tem ficado um negócio escasso. Mas felizmente, aqui na PIB, em Jardim Bom Pastor, e eu falo isso sempre, desde que vim para cá, eu glorifico a Deus. E pastor Cláudio Santana falou isso aqui, não sei se foi semana passada ou os 15 dias, que ele pegou uma igreja batista e ele disse que quando ele sair, ele vai entregar uma igreja batista. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico esse homem de Deus, porque nos últimos anos, nos últimos 20 anos, posso dizer, o negócio está complicado no meio da igreja evangélica no Brasil. Mas a PIB em Jardim Bom Pastor tem zelado pela palavra de Deus. E aquele que zela pela palavra de Deus, automaticamente conhece a vontade de Deus. E quem conhece a vontade de Deus, obedece. Vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, 2 versículos. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Tudo que a gente fizer, tudo, por meio de palavras, por meio de ações, glorifique a Deus.
Glorifique a Ele. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor está tendo com a minha família. Muito obrigado, Senhor, pelo emprego que eu tenho hoje. Pode não ser aquele que eu quero, que eu almejo, mas é o que o Senhor me dá. Muito obrigado, Senhor, pelo bairro em que eu moro, pela casa em que eu moro. Também pode não ser aquele bairro e aquela casa que eu quero, mas glória a Deus, bendito seja o meu Deus por isso. Senhor, muito obrigado pela família que eu tenho, pela qual eu pertenço, a família em que eu nasci. Pode também não ser a família ideal que eu sempre quis, mas glória a Deus por isso. Bendito seja Deus pela família em que eu nasci, seja por palavras, seja por ações. Glorifique a Deus a cada dia. Último versículo para nós encerrarmos. Diz assim: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse dia de alegria em que nós estamos aqui celebrando 53 anos da PIB em Jardim Bom Pastor, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, louvando, engrandecendo o teu nome e te bendizendo. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui presente, que veio prestigiar a tua casa, que veio te glorificar em primeiro lugar, que veio ouvir a tua palavra, para que a sua vida a cada dia seja transformada, porque cada dia é dia de conversão, a cada dia é dia de mudança. Então, Senhor, que a nossa vida a cada dia esteja indo na tua direção. Pai, muito obrigado, Senhor. Gratidão pelos teus feitos. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, que nós nem sabemos ainda o que é. Nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.